Você que é aquele vestibulando um pouco mais introspectivo, que não gosta muito de dar a sua opinião, que muitas vezes tem medo de fazer aquela pergunta que aparentemente vai ser burra, eu sinto muito, mas se você quer se desenvolver nos seus estudos, se você quer ser aprovado, você precisa se expor. Ou seja, você vai precisar expor suas opiniões, expor as suas dúvidas, você precisa se expor. Bora imaginar um ambiente de trabalho e depois a gente conecta com o ambiente de estudos. E isso aqui, esse vídeo serve também se você, não apenas se você é um vestibulando, mas também se você já está no mercado de trabalho. Esse vídeo também vai te servir muito, então fique aqui comigo, caso esse também seja a sua situação. Bora imaginar um ambiente de trabalho. Pode perceber, alguém que assume, não, vamos pensar assim, alguém que é extremamente tímido, que é extremamente quieto, que não se expõe, que não opina sobre nada, que não se coloca à frente de nada, essa pessoa não assume um cargo de liderança. Por quê? Qual que é o pressuposto básico? Se eu tenho alguém na liderança, se eu vou colocar alguém na liderança de algo, eu preciso que essa pessoa seja capaz do quê? De liderar. E quando você lidera algo, você está numa posição de vamos pegar uma equipe e vamos fazer essas pessoas trabalharem nesse sentido, nessa direção. Ou seja, se você não se expõe, você não mostra a tua capacidade de resolver problemas e automaticamente você não assume cargos maiores. E isso também serve nos estudos. Como assim? Eu tenho certeza que, por exemplo, quando você estava na época de escola, sabe quando você tinha que fazer aquela apresentação que ficava você e seus amigos lá na frente da sala? E geralmente, né, principalmente se você vê de escola pública, assim como eu, geralmente esses trabalhos eram feitos com 7 pessoas. Dessas 7 pessoas do grupo, só uma estudava, que era o líder do grupo. Os outros 2 do canto falavam só o tema do trabalho. Os outros 2 liam cartaz e no fim só você que realmente estudava. Mas qual que era o ponto aqui? Por mais que fosse um tema que você não gostasse, por mais que fosse um tema aleatório para você, ainda assim você tinha que estudar o mínimo, porque você sabia assim, eu vou ter que ser capaz de pelo menos falar 3, 4 minutos sobre isso. E qual que é a vantagem de quando você se expõe? Quando você se expõe, você põe um prazo para que você possa se desenvolver em algo a nível de, no mínimo, conseguir falar aquilo por 5, 10 minutos. Ou seja, você põe limite de tempo. Você fala assim, eu preciso aprender isso porque eu vou ter que me expor, vou ter que falar sobre isso. E, por exemplo, quando você está na sala de aula, quando você está em uma mentoria, no ambiente de estudos, e você tem essa postura de você se perguntar, de você questionar o professor, isso é muito bom. Porque, primeiro, muitas vezes o vestibulando ele tem muito orgulho, né? Então, ele expor aquilo que ele não sabe pode parecer, nossa, mas eu vou parecer o mais burro da minha sala. E não, quando você tá expondo suas dúvidas, você está mostrando que você é um dos mais interessados em cobrir aquela lacuna e realmente se desenvolver. Além disso, quando você se expõe, você está trabalhando muito a tua mente. E conforme mais você se expõe, melhor fica a tua capacidade de articular. Por exemplo, por que eu criei este canal? Qual que foi um dos motivos, né, pelo qual eu, né, criei esse canal? Foi o seguinte, eu sempre gostei dessa questão de ensinar, e isso eu já fazia desde a época de escola. Muitas vezes tinha uma prova de matemática no dia seguinte, e daí eu ia lá na frente da sala, pegava uma aula eventual e dava o resumo pro pessoal da minha sala, explicava na lousa, porque eu sempre gostei de explicar. E qual que era o ponto? Depois saí da escola, tudo bem, fui estudar para o vestibular, só que eu me peguei um dia e falei, cara, eu tenho muita coisa parada. Só que eu não me exponho, eu não gravo, eu não ensino alguma outra pessoa. Então isso fica parado, e como isso fica parado, isso não está sendo esvaziado. Então o que acontece? Eu me vi em um ambiente que eu estava estagnado. Eu falava assim, cara, eu não preciso mais me desenvolver, aprender tantas novas coisas. Por quê? Eu não estou compartilhando com ninguém, então o que eu já sei já é suficiente. Agora, no momento em que eu comecei a gravar os vídeos aqui para o canal, eu comecei a me desenvolver muito mais, porque a cada novo vídeo que eu faço é uma coisa a menos que eu tenho para explicar. Ou seja, por exemplo, se você já viu aquela aula de como construir o cronograma, eu fiz 2 aulas, uma na teoria e outra na prática. Depois que eu esgotei aquele tema, eu pensei, cara, eu não posso mais falar de construção de cronograma, preciso aprender novas coisas sobre os estudos. Então, conforme eu fui me expondo, isso foi me ajudando no meu próprio desenvolvimento, e isso acontece com os teus estudos.
Quantas e quantas vezes eu estava gravando aulas para o mapa da FUVEST, que é o preparatório completo para a FUVEST, quantas e quantas vezes eu estava dando uma aula e no meio da explicação eu falava algo e eu pensava, caraca, esse tópico se relaciona com esse outro, porque foi naquele momento de eu me expor. E também aconteceu muitas vezes de eu perceber, cara, eu tenho essa lacuna, porque eu não consegui explicar tão claramente esse tópico, por exemplo, de eletroquímica. Então, eu só percebi isso porque eu tô me expondo. Porque quando eu me expus, eu coloquei algo para fora. E aí não faz sentido ficar repetindo aquilo de novo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me munir de novos conhecimentos para ter algo novo para expor. E isso não tem nada a ver com você se expor de maneira tola na internet, de maneira ridícula, não. Mas você se expor gerando valor, mostrando algo de valor. Ou seja, se você quer se desenvolver nos seus estudos, no seu trabalho, não importa, você precisa aprender a se expor. E talvez você pense, cara, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu sou um pouco mais quieto, um pouco mais na minha. Tudo bem, isso existe uma questão da personalidade, mas não deixe que isso te impeça de você se desenvolver. Quantas e quantas pessoas teriam muito mais destaque na faculdade, muito mais destaque no ambiente de trabalho, se elas colocassem mais para fora aquilo que elas têm. Eu vou dar um exemplo bem prático para você. Eu tenho a mentoria e tal, e aí nesse sábado passado eu tava com o mentorando, né? Mentoria individual, e ele foi um dos únicos que abriu a câmera. Chamada no Zoom, e ele foi um dos únicos que abriu a chamada a câmera, e eu nem pedi, os outros só ficavam com áudio e não ligavam a câmera. E algo muito interessante que eu percebi é o seguinte, ele foi um dos únicos que abriu a câmera, e ele, eu vi nitidamente pelas notas nos simulados, pela capacidade dele de desenvolver os temas, eu percebi que ele é o cara mais preparado, um dos mais preparados. Por quê? Ele justamente botava a cara dele na câmera, ele se expunha, às vezes eu falava algo, ele dava um contraponto, ele falava assim, cara, mas e se o cronograma ficasse assim? Quando a pessoa se expõe, e aí o que acontece? Como ele estava se expondo, ele falava com os pontos que eu falava assim, cara, na verdade essa linha de raciocínio tá errada por isso, por isso e por isso. Aí ele falava, beleza, cara, então eu tava com essa ideia errada, agora eu já posso me desenvolver. Agora, se ele só fica calado, do tipo, sim, verdade, você tá certo. Se ele só fica baixando a cabeça para tudo aquilo que ele ouve, se ele não expõe uma opinião, se ele não desenvolve o intelecto dele, se ele fica passivo, ele com certeza será um aluno com muito menos desenvolvimento. Ou seja, se você quer se desenvolver, se exponha, coloque isso para fora, coloque suas ideias, mesmo que você não tenha certeza sobre algo. Você pega o teu celular mesmo e grava, pelo menos, nem que seja pelo menos um áudio falando, mas tenha algum material em que você expôs a sua ideia, a ideia que você teve depois que você estudou algo, mas tem algum material, sabe? Vamos supor que eu vou daqui uma semana te cobrar e falar assim, me mostra algo que você produziu com que você estudou. Que você tenha pelo menos um áudio, alguma coisa, mas exponha a tua opinião, não fica com isso parado, porque se você não compartilha, se você não para fora, a chance de você estagnar, de fechar mês, passar mês e você continuar no mesmo limbo é muito grande. Quantas vezes você estava no seu estudo, no seu desenvolvimento, no seu trabalho, você veio 2, 3 meses crescendo e depois você estagnou. Por quê? Você aprendeu um tanto, você encheu a cabeça de conhecimento, mas daí você não expôs, você não colocou nada para fora. Então você não tem necessidade de ficar repondo conhecimento, de aprender coisas novas. Porque, por exemplo, quando eu comecei esse canal, eu não sabia tantas coisas quanto eu sei hoje. Porque o próprio fato de eu estar produzindo me levou a continuar estudando ainda mais. Então isso vai te ajudar muito. Então coloca aqui embaixo um passo prático que você vai colocar no seu dia a dia. Coloca assim, a partir de hoje eu vou me expor dessa maneira, eu vou gravar um áudio, alguma coisa. O que você vai fazer? Alguma maneira prática que você vai fazer para que você se desenvolva cada vez mais nos seus estudos. Então coloca aqui que eu vou comentar cada um dos comentários e eu vou saber que você viu esse vídeo até o fim. E aí eu vou saber que você é uma pessoa realmente comprometida com os seus estudos.
Se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo, hein? E não deixe de comentar aqui embaixo o que você vai fazer de maneira prática, como que você vai se expor, como que você vai expor todo o conhecimento que você está adquirindo através desse canal e através do seu estudo. Te vejo no próximo vídeo.